Terapia de casal. Quando é o momento certo de buscar ajuda psicológica? Ficou curioso? Fica aqui que eu vou te contar. Alguns casais me questionam: quando, Melissa, é o momento certo de buscar ajuda profissional, psicológica, para resolver um conflito conjugal? Bom, eu respondo o seguinte, que em regra é quando vocês sozinhos não estão conseguindo superar algum tipo de situação. Quais situações são essas mais comuns, né, que a gente vê? Falta de comunicação ou comunicação ineficiente, sabe? Aquele casal que um fala, o outro retruca e aí vira briga, qualquer coisa que um se posiciona, o outro vai no sentido contrário, de uma forma agressiva, ou emburra, fica sem conversar, então é aquele conflito diário, né? Mais briga do que fica na paz, né? Mais guerra do que paz em casa. Outra questão também importante é na criação dos filhos. Tem casal que se dava super bem, né? Eram companheiros, tinham posicionamentos parecidos, enfim, se davam bem, sabiam conversar, né? Resolver os problemas sozinhos, mas aí chegaram os filhos. Tudo mudou. E aí um tem um posicionamento em relação à criação, o outro tem outro, um joga na cara do outro que está protegendo, o outro fala que é muito hostil, muito rude com a criança, enfim, vira aquele caos em casa, né? E uma questão que às vezes é simples de solucionar vira um motivo de guerra, de bombardeio geral, né? Outra questão que também se relaciona assim aos filhos às vezes é a interferência de pessoas da família estendida, por exemplo, dos avós dando palpite, né, falando como que deve ser, e aí um não se posiciona em relação ao pai, à mãe, o outro fica bravo porque acha que isso não deveria acontecer, enfim, interferências de fora, sabe, da família ampliada, ou alguém que chega em casa sem avisar e o outro estava planejando ficar a sós naquele dia, enfim. São questões que, se não forem solucionadas pelo casal, talvez uma ajuda profissional possa ajudar, né, a seguir em frente, ajustar o ponteiro para o casal caminhar de uma forma mais harmoniosa. Outras questões também dizem respeito à dissonância sexual, né, quando tá incompatível, né, o desejo sexual, a frequência, enfim. E o que a gente pode fazer nesse sentido? Às vezes o casal sente vergonha de conversar um com o outro, não tem intimidade suficiente. Sim, gente, são casados às vezes há muitos anos e nunca tiveram esse tipo de conversa. E de repente, de uma hora para outra, a coisa começou a dar errado, né? Então, o que fazer nessa hora? Esse é o momento de buscar ajuda profissional. Pode ajudar e muito. Outra questão recorrente é a questão do ciúme. Às vezes na relação dos cônjuges é aquela pessoa super ciumenta, em que o outro não pode olhar para o lado, não pode cumprimentar ninguém, que a pessoa já fez cara feia, então quebra tudo, faz aquela baixaria, gente. E aí depois fica uma situação dificílima entre o casal, né? Eles brigam, depois bate o arrependimento nessa pessoa que fez o escândalo e a culpa vem e ela se rebaixa pedindo, se humilha pedindo desculpa, enfim, essa relação que tem altos e baixos, né? E é uma relação que às vezes tem muito afeto envolvido, mas é um afeto desordenado, que causa prejuízo para os dois, né? Para os dois lados, né? Então é uma questão importante também a ser trazida para a terapia de casal. Ai, Melissa, mas eu morro de vergonha. O que eu vou falar? O que eu vou falar pro psicólogo? E assim, se meu marido não quiser, né? Gente, que eu tô falando, porque a maior parte das pessoas que procuram uma terapia de casal são as mulheres, inicialmente, né? Elas que buscam. E que bom que alguém tá buscando nessa relação, né? E não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, né? A gente vai fazer um convite para que os dois estejam no primeiro encontro, vai ouvir o outro parceiro, né, o que ele acha disso tudo, enfim, se ele concorda em participar. E também a gente vai analisar se realmente são questões trazidas relacionadas ao casal que precisam ser feitas terapias em conjunto, ou se na verdade é uma questão pessoal que está atravessando ali a questão conjugal e nesse caso a indicação seria uma terapia individual. Né? Então são muitas circunstâncias aí, né? Essas são só algumas que eu citei, em que
deve-se procurar ou pode-se procurar uma ajuda profissional de um psicólogo, né, terapeuta de casais, para que ajude a melhorar, né, o dia a dia, o cotidiano, essa relação, ou resgatar aquelas questões do início que eram tão gostosas, tão assim, compartilhadas, enfim. Agora, gente, tem uma questão, né? O objetivo na terapia de casal, ele não é fazer com que os dois pensem da mesma forma e que ajam da mesma maneira, não, não. O objetivo maior é mostrar que cada um deve ter seu espaço, que cada um deve conseguir manifestar o que pensa, o que sente, né, para que o outro entenda o posicionamento, né, e não moldar a relação de uma forma que tenha que todos os dois caminharem no mesmo sentido. Né? Não, é saber compartilhar as dores, né, as angústias e fazer com que essa relação se construa na diferença, né, e possa permanecer aí por um longo tempo, né? Então, ou, né, também, se for o caso, se depois de todo o processo terapêutico, o casal chegar à conclusão de que realmente os laços ali são impossíveis de se reatarem, né, que eles façam uma transição para essa separação de uma forma mais tranquila, sem prejudicar, inclusive, a relação com os filhos, se houver, né? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem com as pessoas que vocês acham que também gostariam de ver esse tipo de conteúdo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e eu espero que vocês assistam outros vídeos relacionados ao tema, inclusive, ó, alienação parental, né, aqui no canal. Enfim, vários vídeos que falam desse tema família e parentalidade. Obrigada por assistirem e até breve.